Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas. Alegrias! Muitas alegrias. Nós precisamos buscar cada vez mais alegrias, porque de tristezas nós já estamos cheios. Está difícil, muito difícil. O que era engraçado começa a perder a graça. A minha profissão é ser comediante. Eu sou ator, faço qualquer papel em qualquer setor da dramaturgia. Mas a base da minha existência é a comédia. São 54 anos de profissão. E do pouco que eu aprendi nestes anos de profissão sobre a comédia, eu aprendi que a comédia é o reconhecimento da tragédia. É quando você passa por um fato trágico, ou quase trágico, e você o reconhece depois, você torna a conhecer. A primeira vez lhe assusta, a primeira vez causa profundo trauma, catástrofe. A segunda vez você diz, já sei como isso termina. Pode até fazer piada, pode até brincar com isto. Claro que uma tragédia é sempre uma imensa tristeza. Mas é possível rir-se da tragédia para poder suportar as dores do mundo. Se nós passássemos o dia a pensar que o fim de todos nós é trágico, ou seja, terminará com a morte de cada um de nós, a gente não riria. A gente passaria o dia chorando e se lamentando porque vamos morrer. Entretanto, para suportar este final trágico, a gente ri, bebe, brinca, se distrai, conversa, faz amigos, ama, tem afetos. Que é uma forma da gente permanecer na vida. É uma forma da gente louvar Eros, da gente louvar a pulsão de vida em cada um de nós, de vencer a morte a cada dia, até que finalmente ela chegará. Ela é trágica. Mas a vida pode ser uma comédia, pode ser leve como uma comédia. Um comediante é aquele sujeito que acredita que o mundo é bom, que as pessoas são boas, que a vida é boa e que no final tudo acaba bem. Essa é a base da comédia. E não é bem assim. Nem sempre a vida é boa, nem sempre as pessoas são boas, e no final tudo acabará mal, porque vamos morrer todos. É um papo tétrico, mas é o papo que eu estou levando com vocês hoje. Então o que era graça está começando a virar desgraça. O prefixo des antes da graça, ou seja, a perda da graça. O que era engraçado está começando a ficar assustador e sério. Se antes eu conseguia fazer graça com a possível tragédia, eu dei esse exemplo a vocês do que seria uma possível tragédia. Uma pessoa que cai na rua, uma senhora de idade cai na rua, o primeiro susto nosso, a primeira ação nossa é de angústia, de preocupação, de ansiedade. A senhora se machucou, a senhora está bem? E aí eu descobri que ela está bem, que nós machucou, a gente ri. Que bom, foi só um susto. Vamos, levanta. Eu estava em cena uma vez quando a Briebinha caiu em cena, tropeçou no tapete e caiu reta, assim, com a cara no chão. Foi um susto, um momento de suspense. Ela mesma se levantou e falou, já passou, eu caí. E todo mundo riu, o teatro riu, porque aliviou-se, porque não tinha acontecido nenhuma tragédia. Então o reconhecimento da tragédia que nos leva a rir. E para suportar as tragédias que acontecem, também usamos do riso. Só que hoje está começando a perder a graça. Eu, como comediante, como humorista, já não consigo fazer tão bem a sátira política porque está ficando feio. Está ficando pesado. É como as crianças quando estão brincando, os adultos rindo, brincando, e de repente os adultos mudam de fisionomia e a coisa começa a ficar séria e as crianças se assustam e entram em pânico, porque o adulto já está ameaçando-as. Parece que tudo começou com a chegada de uma trupe circense em Brasília. Uma trupe de palhaços. Que interessante. Parece que tudo começou quando a Damares disse que tinha visto Jesus na goiabeira. A maioria do país riu, deu risada, gargalhada, chacota, xixes. Era engraçado. Depois ela aprofundou mais ainda. Menino veste azul, menina veste rosa. Que engraçado. Maluca, tá falando bobagem. Mas é divertido, é? Essa gente aí, esse circo veio para uma temporada curta, vai ficar só 6 meses em cartaz, depois vai embora. Essa gente com esse tipo de discurso, que a Terra é plana, viu? Outro dizendo que a Terra é plana, que tem bordas, que o universo é fixo. Isso não dura 6 meses. Não se seguram. Já passaram mais de 6 meses. Estão se segurando. E o que antes era motivo de graça, agora é motivo de desgraça. O que antes éramos crianças brincando, achando que tudo dava para levar na flauta. Sabíamos da ameaça, tínhamos perdido. Foi uma perda grande. Mas achávamos que era possível
driblar, sobreviver, viver, apesar de tudo. Até o momento em que o jogo começa a mudar, em que o ministro diz: a sua mãe é uma égua desdentada e sarnenta. A universidade está cheia de plantação de maconha. Ou quando o outro diz: vá perguntar à sua mãe onde é que está o comprovante. Os jornalistas são os animais em extinção. O que era engraçado começa a perder o seu repertório de graça. Os truques começam a não ter mais efeito. Começa a máscara a cair. E o que pensávamos que eram palhaços do Ringling Brothers, de um grande circo europeu, de um grande circo americano, passa a se transformar num circo romano, onde os cristãos são atirados aos leões, onde existe lutas e mortes, sangue, carnificina, onde os palhaços são muito mais Chucks, o boneco assassino, do que palhaços do Ringling Bros, de um grande circo. Começa a ficar ameaçador. Começa a pesar. Depois de terem mostrado seus truques cômicos, e de todos nós termos dado risada à custa dos seus truques cômicos, das besteiras que falavam e que pronunciavam, da dramaturgia chula, Golden Shower e coisas do tipo, começa a surgir máscaras ameaçadoras. Começa a surgir um outro discurso, onde a criança que existe em cada um de nós já não tem mais com que se divertir. Percebe que a desgraça se aproxima, que o final pode ser trágico. E não só o final, que a vida pode ser trágica. Pode não ter final. Pode ter uma grande continuação de tragédias. Incêndios, demolições, destruições, agressões, violências. E como fazer graça no meio disso tudo? Como tornar isto engraçado? Quando se perde o humor, se perde a graça. Quando se perde a graça é uma bênção. Ave Maria, cheia de graça, disse o anjo da Anunciação. Cheia de graciosidade, cheia de gestos redondos, cheia de harmonia, cheia de paz. Quando se perde a graça, se perde a bênção. E quando se perde a bênção, dana-se no inferno. Está difícil, muito difícil. Por isso mesmo que a gente não pode perder a criança que existe dentro de cada um de nós. Por isso mesmo que a gente tem de buscar alegrias nas mínimas coisas. Até os escravos nas senzalas tinham seus momentos de batuques, seus momentos de terreiros, de capoeira, seus momentos de dança e de festa, debaixo da escravidão. Sempre o ser humano encontra uma forma de ser alegre, de buscar a alegria. E é por isso que eu digo sempre para vocês, alegrias. E é por isso que ninguém solte a mão de ninguém. Um abraço.